Hoje vamos falar sobre autismo ou transtorno de espectro autista, o TEA, um distúrbio que atinge cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. E como os óleos essenciais podem trazer mais conforto para o dia a dia das pessoas com TEA? Vem comigo que eu vou te mostrar. Se você chegou agora, se você está aqui me vendo pela primeira vez e para você que já me segue, eu sou Adriana Alves, química, sou professora, farmacêutica com especialização em prescrição de fitoterápicos. Neste canal, eu ajudo consultoras e terapeutas a tratar a saúde física, mental e emocional através da indicação e aplicação dos óleos essenciais, mesmo começando no zero absoluto. O transtorno do espectro autismo, TEA, também conhecido apenas como autismo, é um transtorno de desenvolvimento neurológico que afeta as habilidades físicas, motoras, de comunicação e de interação social. A condição costuma se manifestar durante a primeira infância e acomete em maior prevalência meninos. Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas, a ONU, aproximadamente 1% da população mundial pode ter autismo. Além disso, estima-se que em todo o mundo, uma em cada 160 crianças convivem com o diagnóstico de TEA. Mas afinal, o que é o autismo? O transtorno do espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesse e atividades. Sinais de alerta do neurodesenvolvimento da criança podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, sendo o diagnóstico estabelecido por volta dos 2 a 3 anos de idade. A prevalência é maior no sexo masculino. A identificação de atrasos no desenvolvimento, o diagnóstico oportuno de TEA e encaminhamento para intervenções comportamentais e apoio educacional na idade mais precoce possível pode levar a melhores resultados a longo prazo, considerando a neuroplasticidade cerebral. Ressalta-se que o tratamento oportuno com estimulação precoce deve ser preconizado em qualquer caso de suspeita de TEA ou desenvolvimento atípico da criança, independentemente de confirmação diagnosticada. A etiologia do transtorno do espectro autista ainda permanece desconhecida. Evidências científicas apontam que não há uma causa única, mas sim interação de fatores genéticos e ambientais. A interação entre esses fatores parece estar relacionados ao TEA. Porém, é importante ressaltar que risco aumentado não é o mesmo que causa fatores de riscos ambientais. Os fatores ambientais podem aumentar ou diminuir o risco de TEA em pessoas geneticamente predispostas. Embora nenhum desses fatores pareça ter forte correlação com o aumento e ou diminuição dos riscos, as exposições a agentes químicos, deficiência de vitamina D e ácido fólico, uso de substâncias como ácido valproico durante a gestação, prematuridade com idade gestacional abaixo de 35 semanas, baixo peso ao nascer, menor que 2.500 gramas, gestações múltiplas, infecção materna durante a gravidez, idade parental avançada são considerados fatores contribuintes para o desenvolvimento do TEA. E quais são os sintomas do autismo? Eles variam de acordo com o nível do espectro em que o paciente está inserido. Entre as áreas afetadas e suas manifestações estão a comunicação, que entra a dificuldade em iniciar ou manter uma conversa social, comunicar-se com gestos em vez de palavras, atraso ou não desenvolvimento da linguagem, referir-se a si mesmo de forma errada, por exemplo, dizer você quer água quando a criança quer dizer eu quero água, repetir muitas vezes a mesma palavra ou pergunta, dificuldade em compreender figuras de linguagem, sarcasmo e comunicação monótona. E também entra a interação social, que a dificuldade de fazer amigos, não mantém o contato visual, isolamento, falta de empatia, não gosta de contatos físicos como beijos e abraços. Comportamento, acessos de raiva intensos e agressividade, fixação em um único assunto ou tarefa, dificuldade de atenção, hiperatividade, faz movimentos corporais repetitivos, dificuldade em interagir em atividades de imaginação, visão, audição, tato, olfato ou paladar excessivamente sensíveis, não apresentar medo em situações perigosas, irritação com mudanças na rotina e apego aos objetos. Fatores de risco para um comportamento genético. Evidências indicam a influência de alterações genéticas com forte herdabilidade, mas trata-se de um distúrbio geneticamente heterogêneo que produz heterogeneidade fenotípica, que são características físicas e comportamentais diferentes, tanto em manifestação como em gravidade.
Apesar de alguns genes e algumas alterações estarem sendo estudadas, vale ressaltar que não há nenhum biomarcador específico para TEA. Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico do TEA é essencialmente clínico, feito a partir das observações de criança, entrevistas com os pais e aplicação de instrumentos específicos. Instrumentos de vigilância no desenvolvimento infantil são sensíveis para a detecção de alterações sugestivas de TEA, devendo ser devidamente aplicados durante as consultas de puericultura na atenção primária à saúde. O relato ou queixa da família acerca de alterações no desenvolvimento ou comportamento da criança tem correlação positiva com confirmação diagnóstica posterior. Por isso, valorizar o relato ou queixa da família é fundamental durante o atendimento da criança. Manifestações agudas podem ocorrer e, frequentemente, o que conseguimos observar são sintomas de agitação e ou agressividade, podendo haver auto- ou heteroagressividade. Estas manifestações ocorrem por diversos motivos, como dificuldade em comunicar algo que gostaria, alguma dor, algum incômodo sensorial, entre outros. Nestes momentos, é fundamental tentar compreender o motivo dos comportamentos que estamos observando para não propor estratégias que possam ser efetivas. Dentre os procedimentos possíveis, temos estratégias comportamentais de modificação do comportamento, uso de comunicação suplementar e ou alternativa como apoio para compreensão, expressão, estratégias sensoriais e também procedimentos mais invasivos como contenção física e mecânica e algumas situações, intervenções em unidade de urgência e emergência. Sou paciente, familiar e cuidador. O que devo fazer? O transtorno do espectro autista é resultado das alterações físicas e funcionais do cérebro e está relacionado ao desenvolvimento motor da linguagem e comportamental. O TEA afeta o comportamento da criança. Os primeiros sinais podem ser notados em bebês nos primeiros meses de vida. Em geral, uma criança com transtorno de espectro autista pode apresentar os seguintes sinais: dificuldade para interagir socialmente, como manter o contato visual, indicar expressões faciais, compreender gestos comunicativos, expressar as próprias emoções e fazer amigos. Dificuldade da comunicação, caracterizada por um uso repetitivo da linguagem e dificuldade para iniciar e manter um diálogo. Alterações comportamentais, como manias, apego, excessivas rotinas, ações repetitivas, interesse intenso em coisas específicas e dificuldade de imaginação. Se você acha que seu filho ou criança pela qual você é responsável não está se desenvolvendo conforme os marcos apresentados na caderneta da criança, procure um profissional da saúde da atenção primária à saúde no posto ou unidade básica. É neste local que deve ser feita a avaliação inicial e definição da necessidade de encaminhamento para um especialista. Embora ainda não tenha cura, o TEA pode ser tratado de inúmeras formas. Com o apoio de uma equipe multidisciplinar, a criança pode desenvolver formas de se comunicar socialmente e ter maior estabilidade emocional. Nenhuma criança com TEA pode ser discriminada em função de suas dificuldades ou impedida de frequentar qualquer lugar público. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de autismo. Existem diferentes tipos de autismo, classificados de acordo com o quadro clínico. O autismo clássico, que de maneira geral são pessoas voltadas para si mesmas, que não estabelecem contato visual e não se comunicam tradicionalmente por meio da fala e possuem dificuldade de compreensão de metáforas e enunciados simples. O grau de comprometimento pode variar de caso para caso, podendo até apresentar deficiência mental importante. Síndrome de Asperger apresenta as mesmas dificuldades de comunicação e interação, mas em nível menor. Muitas vezes são muito inteligentes, podendo ser considerados gênios nas áreas que dominam. Distúrbio global de desenvolvimento sem outra especificação. O paciente é considerado dentro do espectro autista por possuir dificuldade de comunicação e interação social, mas os sintomas não são suficientes para incluí-los nas categorias anteriores, o que dificulta o diagnóstico. Eu vou discorrer um pouquinho para vocês sobre os graus de autismo. Então, além dos diferentes tipos de autismo, nós também temos graus que diferem entre si. E eles são classificados em autismo grau 1 ou autismo leve. O paciente com autismo grau 1 possui maior independência e desempenham facilmente as tarefas do dia a dia. Apresentam pouco interesse e dificuldade em iniciar ou manter interações sociais, problema em se expressar, comportamentos repetitivos e restritos, dificuldade em trocar de atividade, problemas para a organização e planejamento,
Por isso é considerado autismo leve. Autismo grau 2 é o autismo moderado. Os sintomas costumam ser percebidos com maior facilidade no autismo grau 2. Os pacientes precisam de suporte moderado para desempenhar atividades, apresentam maior dificuldade de socialização, podem ou não se comunicar verbalmente, não realizam contato visual, possuem comportamentos repetitivos em maior complexidade e seguem rigorosamente uma rotina. Autismo de grau 3 é o autismo severo. O paciente diagnosticado com autismo grau 3 geralmente possui pouca autonomia, necessita de apoio constante para realizar atividades diárias, não possui graves déficits de comunicação e interação social. Em alguns casos, não conseguem se comunicar verbalmente e precisam de suporte de mediador, e por isso é considerado autismo severo. Apresentam extrema dificuldade em lidar com as mudanças, comportamentos repetitivos, extrema fixação em interesses restritos e dificuldade em mudar de foco ou ações. Comumente, tem condições associadas ao transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Autismo regressivo. Algumas crianças com autismo podem crescer sem apresentar nenhum sintoma e, com o avançar da idade, perdem as habilidades linguísticas ou sociais que adquiriram anteriormente. Esse tipo de autismo é o chamado autismo regressivo. Sinais de autismo em bebê. Os principais sinais são não apresentar expressões faciais aos 6 meses, não imitar sons ou expressões faciais aos 9 meses, não balbuciar ou gesticular aos 12 meses, não dizer nenhuma palavra aos 16 meses, não dizer frases compostas de pelo menos 2 palavras aos 24 meses, perder habilidades sociais e de comunicação em qualquer idade. Quais são os tratamentos para autismo? Autismo não tem cura, mas o programa de tratamento apropriado para as necessidades do paciente proporciona mais perspectiva aos autistas. Os tratamentos são focados em reduzir os impactos dos sintomas do autismo e em estimular as habilidades sociais, comunicativas, de desenvolvimento e de aprendizado. Entre as alternativas de terapia estão as terapias de comunicação e comportamento, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, acompanhamento nutricional. E quais são as complicações possíveis? O autismo pode estar associado a outros distúrbios que afetam o cérebro, como a síndrome do X frágil, déficit intelectual e esclerose tuberosa. Algumas pessoas do espectro ainda podem desenvolver convulsões. Lidar com o autismo pode levar a complicações sociais e emocionais para a família e os cuidadores, bem como para o próprio paciente. Por isso, o acompanhamento psicológico, tanto para um quanto para o outro, é essencial. Manuais como o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, e o CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças e Transtornos Mentais da Organização Mundial de Saúde, determinam as características que compõem o espectro autista na díade do autismo. Ausência ou dificuldade de fala são algumas das características mais comuns em autistas. Muitas vezes apresentam compreensão reduzida da fala, fala em eco, dificuldade de entonação e uso de linguagem exclusivamente literal. Falta ou ausência de contato visual. Muitas crianças autistas, desde muito pequenas, não costumam fixar o olho nos olhos de uma outra pessoa diante de uma interação ou conversa. Tem também dificuldades com gestos, expressões faciais e corporais. Imagem corporal rígida, exagerada ou diferente do esperado pelos padrões sociais, o que está diretamente relacionado à dificuldade para coordenar a comunicação não verbal com a fala. Dificuldade em entender e compartilhar emoções, o que implica em dificuldades para brincar com outras crianças, fazer amizades, iniciar interações e se relacionar com os outros. Prejuízos na interação social. Muitos autistas, mesmo adultos, têm dificuldade no processamento de respostas a situações sociais mais complexas, como, por exemplo, saber quando entrar em uma conversa ou o que se deve ou não dizer. Pessoas diagnosticadas com autismo raramente dominam suas habilidades sociais e não entendem ironias e possíveis mentirinhas ou brincadeiras. Comportamentos restritivos e repetitivos. Fixação ou fascínio por certos objetos. Normalmente se manifesta pela criação de rituais e fixações por certos temas, brinquedos, objetos, personagens.
É comum utilizarem brinquedos de maneira peculiar, que ele seja interessante, e podem também ter certo fascínio por luzes e objetos que piscam e giram. Movimentos repetitivos com o corpo ou fala, com seus próprios corpos, abanam as mãos, estalam os dedos e balançam o corpo. Por meio da fala, apresentam ecolalia de palavras, frases e letras. Nem todas as pessoas com autismo apresentam todos os sinais, e muitos que não estão no espectro podem apresentar alguns deles. É por esse motivo que a avaliação profissional é fundamental. Os períodos de transição são particularmente desafiadores para muitas crianças com transtorno do espectro autista. Como quando uma criança vai do jantar à hora de dormir. De acordo com estudos, mais da metade das crianças desse espectro possuem problemas para adormecer ou permanecer dormindo. Nos últimos anos, pais nos Estados Unidos e em todo o mundo têm compartilhado histórias sobre como os óleos essenciais ajudaram seus filhos a manter a calma durante os períodos de transição. Alguns desses óleos essenciais até mesmo ajudaram as crianças a dormir mais profundamente, de acordo com os pais. De acordo com os pais que obtiveram sucesso com óleos essenciais, os óleos funcionam quase imediatamente, pois podem ser absorvidos pela corrente sanguínea em 30 segundos. Então, eles podem circular por todo o corpo em 30 minutos. Então, podemos conversar sobre os óleos essenciais, que são uma forma complementar de potencializar seu tratamento. Eu vou separar os óleos essenciais por grupos. Presença e clareza de pensamentos. O óleo essencial de vetiver é o primeiro que aparece quando falamos em autismo. Esse óleo essencial é aterrador. Ele incentiva a firmar os pés no chão, perceber o mundo que há em torno. Além disso, ele é capaz de acalmar as pessoas em um ambiente. São características que tornam ideal para momentos de estímulo e aprendizado. O óleo essencial de sândalo evoca o que chamamos de clareza mental. Acredita-se que ele ativa a glândula pineal, que regula os padrões de sono, e pituitária, que regula outras glândulas e várias funções do organismo, como o crescimento. Ele estimula também as amígdalas, as do cérebro, que são responsáveis pelas respostas emocionais. O sândalo, assim como o vetiver, tem a função de aterramento, mas ao mesmo tempo amplia a consciência e também evoca calma no autismo. Para calma e relaxamento, há uma série de óleos essenciais que estimulam a tranquilidade. Eu escolhi alguns que mais se destacam no aprofundamento do relaxamento com crianças autistas. O óleo essencial de cedro atua no equilíbrio emocional e faz isso de várias formas. Fisicamente, no cérebro, promove a disponibilização da serotonina, que é convertida em melatonina, o que permite desfrutar de momentos de tranquilidade e promove sono restaurativo. Outro óleo essencial muito conhecido que ajuda a relaxar é o de lavanda. Ele tem um poder inigualável de reduzir o estresse e trazer a sensação de aconchego que é capaz de levar ao relaxamento. A lavanda também acalma estados conturbados e atua em conflitos emocionais de forma delicada e eficaz. O óleo essencial de camomila romana é extremamente suave, mas incrivelmente potente. Seu poder calmante é capaz de levar a pessoa a níveis profundos de relaxamento, além de promover o bom humor. E eu não poderia deixar de citar o óleo essencial de lemongrass. Ele emana relaxamento, tem cheirinho de abraço, traz conforto da sensação de acolhimento e pode funcionar muito bem em situações de desconfiança, como a adaptação das crianças na escola. Ele estimula a conexão familiar e a harmonia. Para a energia, o óleo essencial de hortelã-pimenta traz o frescor necessário para começar bem o dia. Ele é estimulante, revigorante, combate o sono matinal e pode ser bastante útil com crianças autistas com resistência a sair da cama. Além disso, ele estimula a concentração e também tem efeito calmante. Outro óleo essencial que pode ajudar a trazer energia é o bergamota. A energia promovida por ele ajuda a circulação sanguínea. Ele é capaz também de reduzir dores causadas por tensão muscular, relaxando e diminuindo o estresse. Além de tudo isso, é um aroma solar, que desperta alegria e diminui a predisposição a vícios comportamentais no autismo. Aplicação dos óleos essenciais.
Os óleos essenciais citados aqui podem ser usados como coadjuvantes em situações pontuais ou em um tratamento maior que visa a mudança de hábitos e o desenvolvimento a longo prazo da criança. No caso de optar por definir um tratamento, escolha um ou mais óleos essenciais de acordo com as necessidades. Eu sugiro para você não mais do que 4. E defina a forma de uso de cada um deles de acordo com a rotina da criança. Para que o tratamento seja eficiente e para a criança não fique estressado com as variações de rotina, é necessário contato diário com os óleos essenciais. Alguns resultados já são perceptíveis nos primeiros momentos de uso, mas para resultados duradouros é necessário manter o tratamento por 2 ou 3 meses. Os óleos essenciais podem ser inseridos de várias formas, por meio de massagens, inalação, no banho, no aromatizador de ambiente do quarto durante os preparativos para ir dormir. Um exemplo de rotina com óleos essenciais. Comece amanhã com um banho morno na criança e utilize um sabonete líquido com óleo essencial de hortelã-pimenta. Coloque no difusor pessoal uma gotinha do óleo essencial de vetiver e mantenha durante todo o dia. Antes de dormir, coloque no difusor de ambiente do quarto da criança 4 gotinhas de óleo essencial de lemongrass com um pouco de água. Se ela ainda estiver agitada, faça uma pequena massagem com um creme ou óleo de massagem preparado com óleo essencial de lavanda nos seus pés e nas costas. Como preparar? Vou passar algumas orientações. Os óleos essenciais devem ser manipulados com cuidado. Quantidades maiores do que o indicado pode causar um desconforto ou dor de cabeça, além de sensibilidade cutânea e respiratória. Para massagem, você pode precisar de 30 gramas de creme neutro ou óleo vegetal e até 6 gotas de óleo essencial. As massagens nos pés são ótimas, pois mexem com o primeiro chakra dos instintos. Massagem nas costas são super relaxantes só de imaginar, não é mesmo? Sabonete líquido. 100 gramas de base para sabonete líquido com 20 gotas de óleo essencial. Usar normalmente e, se puder, mantenha a espuma no corpo por alguns minutos. Um colarzinho difusor. Uma gota de óleo essencial pela manhã é o suficiente para um dia inteiro de inalação. Difusor de ambiente. Coloque o difusor na tomada. Adicione água até preencher cerca de 2/3 da cavidade. Adicione 4 a 5 gotas de óleo essencial. Inalação no banho. Pingue uma gota do óleo essencial no cantinho do box do chuveiro antes do banho. Siga sempre as indicações de aplicação e nunca use o óleo essencial direto na pele, a não ser que você saiba muito bem o que esteja fazendo. Não se engane, apenas uma gotinha já é a dose mais que suficiente. Esses óleos essenciais podem ajudar muito no dia a dia das crianças. Quanto mais vocês colocarem isso tudo em prática, mais resultado vocês terão. E é isso, pessoal. Eu espero que essa aula e essas informações tenham sido importantes para você, que você consiga colocar em prática e fazer com que o uso dos óleos essenciais se torne uma rotina prazerosa. Eu encerro essa aula por aqui dizendo: vem aprender sobre óleos essenciais comigo. Então dê o seu like, se inscreva no canal para se manter informado e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de conteúdos novos. Beijos e até logo!